Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, Jesus alerta-nos para que estejamos atentos aos sinais do reino de Deus. Então, que nós possamos celebrar na esperança e na fé de quem é vocacionado ao reino dos céus. Então, a primeira leitura está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 4, depois o versículo 11 a 15 e depois o versículo 21, versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 4, depois o versículo 11 a 15 e depois o capítulo 21, versículo 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem as suas imagens, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, a primeira leitura hoje é permeada de incentivo à esperança de que o bem vencerá o mal e a morte. E na visão aparecem vencidos os maiores e piores inimigos de Deus e do seu povo, Satanás e a morte. Simbolizado pelo dragão, pela serpente, pela besta, o Satanás encontrará a derrota definitiva. Para as suas últimas invectivas, tentativas de seduzir os seres humanos, mas, junto com a morte, sucumbirá para sempre. Haverá um julgamento e cada um será julgado conforme a sua conduta. Os que são de Deus, tendo o nome escrito no livro da vida, viverão com o Senhor para sempre, na cidade do alto, a Jerusalém celeste. Os que não pertencem a Deus e ao seu Cristo serão lançados no lago do fogo, pois seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então esta é a segunda e verdadeira morte, a morte eterna, distinta da morte biológica. A morte de quem em sua liberdade se decidiu contrariamente ao amor do Pai. Entretanto, a morte será plenamente esgotada em sua força. A morte morrerá. Então, que a gente possa refletir nessa primeira leitura de hoje. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 21, versículo 29 a 33. Lucas capítulo 21, versículo 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto estas já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então, no Evangelho, Jesus alerta os discípulos para que estejam atentos aos sinais do reino de Deus. Como se sabe que a figueira dará frutos, observando seus brotos, discípulos fiéis, em qualquer contexto, saberão discernir o que é ou não o sinal do reino. Os seguidores do Cristo, pelo dom do Espírito, são capazes de perceber em si mesmos e ao seu redor o que é ou não de Deus. Então, que a gente possa realmente estar atentos, né? Sempre atentos e vigilantes, tá certo? A gente tá indo próximo do período do advento, estamos aí, né? Que nós realmente possamos, né, estar sempre atentos e vigilantes, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.